Vocês já ouviram falar em extensão universitária? Sabe aquela ideia que a universidade tem que ir além da sala de aula, além dos livros e além da teoria? Pois é exatamente esse o tema do nosso podcast Unifip de hoje. Nós vamos desvendar como é articulado e desenvolvido um projeto de extensão e o impacto real que eles causam na experiência dos estudantes. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa bancada o professor Matheus Vitor, que é docente do curso de Direito. Tudo bem? Tudo bem, Ivan. Prazer estar aqui. Então, o prazer é nosso, Matheus, que já esteve aqui outras vezes. Com certeza. Quem também já é veterano é a Aline Oliveira, também professora do curso de Direito. Tudo bom, Aline? Olá, Ivan. Tudo bem? Prazer. Olá, Prazer. pessoal. Tudo bem? Prazer é todo nosso. E aí eu quero que vocês já comecem explicando para o pessoal o que é o projeto de extensão, né, e qual a importância dele nessa jornada acadêmica dos alunos. Perfeito. Inicialmente, queria cumprimentar a todos, dizer que certamente tem extensionistas do curso de Direito nos assistindo nesse momento, já que eles, como a gente vai comentar, são muito engajados nas atividades de extensão. Isso é uma felicidade, porque o curso ele tem implantado a extensão curricularizada, ou seja, de maneira obrigatória nos currículos, apenas desde o semestre passado. Já existia um modelo de extensão, porém ele passou por certas adaptações. Por isso que é importante esse espaço, e agradeço à instituição, agradeço ao podcast Unifip, para a gente comentar essas mudanças, essas alterações que nós, pelo menos, por enquanto, entendemos que foi uma mudança para melhor. A extensão se tornou ainda mais acessível, a extensão se tornou mais completa, mais didática e, de fato, atingindo o objetivo pelo qual ela foi criada, né? Que é para aproximar o estudante da realidade da comunidade que o cerca. A extensão ela está conectada diretamente ao ensino, que talvez seja a camada mais evidente, mais explícita do ensino superior. Aqueles conhecimentos transmitidos pelo professor em sala de aula. Porém, a universidade vai muito além disso, como a gente sabe. A universidade é muito mais do que só um conhecimento repassado, acrescido ao que o estudante já possui. O estudante ele possui também uma responsabilidade para devolver esse conhecimento à comunidade, e aí onde entra a extensão. A extensão curricularizada do Unifip oportuniza o estudante levar esses conhecimentos adquiridos para a comunidade, para a sua própria comunidade, para a sua residência, para as pessoas de quem ele gosta. A extensão é importante para que os alunos eles possam desenvolver empatia antes de tudo. Exatamente o que o professor Matheus trouxe. Então, é como se observasse uma integração entre ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, traz a parte cultural, a parte científica, a parte educativa. Aproxima o aluno como protagonista. Ele é o principal ator e ele é quem vai trazer o ensino, que ele aprende em sala de aula e trazer essa aproximação com a própria comunidade. Então, é importante a gente ressaltar que não é somente o aluno que leva o conhecimento, mas a gente aprende muito mais com a própria comunidade. Então, essa realidade social, esse apoio cultural também é de extrema importância para dentro da universidade. Então, em suma, né, como o próprio termo já sugere, extensão traz a ideia de estender. Então, é de fato o que a gente tenta realizar junto aos alunos a cada semestre, com o apoio da coordenação sempre, né, tentar levar esse conhecimento de sala de aula, estendê-lo para além dos muros da instituição. Sendo uma construção social coletiva. É interessante isso que a Aline coloca de ter de às vezes aprender muito mais no contato com a comunidade, porque por mais que o professor, com todo o seu arcabouço teórico, com toda a sua experiência, que passa na sala de aula para os alunos, quando o aluno chega realmente ali em campo, que vai lidar exatamente, no caso do curso de Direito, com atender alguém em algum caso, por exemplo, e lida realmente com aquela realidade, ele pensa, meu Deus, né? Eu fui preparado para isso aqui, eu estou pronto para isso aqui, né? E exatamente, acho que a primeira prova, assim, né, que eles são colocados. Exato, a extensão ela antecipa talvez uma surpresa, um choque que o aluno tem só na prática. Muitas instituições, né, muitos alunos acabam chegando no mercado de trabalho despreparados para realizar o verdadeiro atendimento, o tal
atendimento humanizado, que a gente nem precisaria chamar de atendimento humanizado, porque todo atendimento deveria ser humanizado, né? Mas muitas vezes o estudante sai da faculdade e tem um choque com a necessidade, né, de certas habilidades que são essenciais nesse atendimento, e a extensão ela consegue antecipar isso. Ele já consegue desenvolver, repito, essa empatia, eu acho que é a palavra-chave aqui na discussão, pelo menos nas nossas iniciativas de extensão, somos guiados pela urgência do aluno despertar empatia por toda e qualquer pessoa e toda e qualquer situação. Então ele consegue ser preparado para o atendimento, porque ao participar da atividade de extensão, ele entende a comunidade na qual ele está inserido. Ele consegue compreender melhor o seu cliente do futuro, né? Nada na extensão é colocado por acaso, como a gente vai comentar, imagino eu, ao longo do nosso podcast. Os temas selecionados, os projetos propostos, a própria organização da extensão em si, a própria ideia da colaboração, os alunos trabalham em grupo na extensão, se voltam para que ele desenvolva habilidades essenciais para a atividade profissional dele enquanto advogado, enquanto procurador, delegado, seja qual for a carreira jurídica. Professores também saem da extensão. Eu sou produto da extensão, participei ativamente na época da graduação, coordeno ainda projetos de extensão vinculados ao FPB, então sempre estive ali de alguma maneira, e agora aqui no Unifip também, tentando contribuir para os projetos de extensão, seguindo essa mesma premissa, né, de desenvolver a empatia nos nossos alunos. Nós temos no ensino superior o famoso tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, todos com o seu grau de relevância. Vocês já expuseram um pouco, mas como é que a extensão ela se equipara ao ensino e à pesquisa? Certo. A extensão, ela se equipara no quesito de, como eu falei anteriormente, da realidade em si. Em vez de o aluno somente ficar na letra fria da lei, ele tem a escuta ativa. Então, ele enxerga problemas sociais, ele aprende com esses problemas e ele amplia o conteúdo que ele próprio já enxergou dentro da sala de aula e traz essa construção para dentro da própria comunidade. Então, essa comunidade, ele auxilia ele diretamente no projeto que ele está fazendo, mas também o aluno auxilia a comunidade naquele problema que existe ali, tanto para minorizar, quanto até para tentar uma eficácia maior em políticas públicas, por exemplo, tá? Mivan, no segundo período do curso, os alunos aqui da instituição eles começam a pagar uma disciplina teórica complexa, se chama Direito Constitucional. É uma disciplina ministrada pela professora Monara aqui na instituição, uma disciplina altamente interessante e urgente na formação do aluno. Então ele começa a estudar separação dos poderes, a forma de Estado do Brasil, começa a estudar sobre políticas públicas e tem um tema específico que ocupa grande parte dessa disciplina, que é direitos fundamentais, o artigo 5º, o artigo 6º da Constituição que traz os direitos sociais. Então ele vai aprender que existe um direito à vida, um direito à liberdade, vai aprender que a Constituição assegura um direito de propriedade, um direito à alimentação, um direito à saúde, enfim, uma série de direitos e mais de 70 incisos que estão lá no artigo 5º. Mas é na extensão que ele vê na prática esses direitos acontecendo. Então, a finalidade da extensão é justamente complementar o ensino em sala de aula. O aluno ele vai conseguir enxergar, de fato, como a saúde é realizada enquanto direito. Né? O que é muito importante. Hoje é muito mais necessário, né, do ponto de vista da construção de políticas públicas e da própria legislação, é muito mais urgente que a lei ela seja eficiente, ou seja, que ela produza os efeitos do que ela somente exista. E essa produção de efeitos depende dessa percepção da realidade. Então, a extensão. Vamos pensar na disciplina de Direito Constitucional. O aluno tem a aula, sabe absolutamente tudo sobre os fundamentos do direito à saúde, do direito à alimentação, mas é na extensão que ele vai ver como esse direito se realiza pelas instituições do Estado. Né? A gente trabalha em um dos ciclos da extensão com população em situação de rua, por exemplo. Né? Então, a gente apresenta aos alunos que existe um centro POP aqui na cidade, uma instituição vinculada ao poder público municipal, destinada justamente a acolher essas pessoas em situação de rua, coisa que em sala de aula o professor não tem condições de abordar, porque a abordagem acaba se concentrando em aspectos teóricos. E tá tudo bem, é a caixinha do ensino. Né? A extensão ela vem para complementar, ela não vem, isso é muito importante, para substituir o ensino, não vem para substituir a pesquisa. Ela é um acréscimo. Assim como o ensino é um acréscimo à extensão e a pesquisa é um acréscimo também à extensão. É um tripé, como você bem colocou. E o tripé só proporciona que o objeto, seja uma câmera, seja uma filmadora, fique de pé, se tudo medir a mesma proporção, né? Se tudo estiver ali com peso balanceado. É equilibradíssimo, né? Exato.
Nós estamos falando aqui mais especificamente sobre o trabalho de extensão feito no curso de Direito, mas todos os cursos da instituição, todos os alunos, né, em seus cursos, eles também participam de iniciativas como essa. E eu lembro de um caso interessante, exatamente sobre esse impacto que a Aline falou, da extensão na realidade das pessoas, de um projeto realizado pelo professor Arnaldo Sucuma, ele que estava à frente do projeto, em que os estudantes iam a uma comunidade rural, mapeavam questões hídricas das necessidades, apontavam soluções e entregavam um relatório, um documento àquela comunidade. Até um dia eu estar em um evento na Câmara e ter uma comunidade rural com o documento na mão dizendo: tá, tudo que a gente precisa está aqui. Foi o pessoal lá do Unifip que fez um estudo. Agora vamos resolver? Perfeito. Então, eu acho que para mim foi o exemplo mais claro de como esse trabalho desenvolvido aqui pode impactar e gerar melhorias na vida das pessoas. E o mais interessante é que a extensão justamente traz esse feedback para a própria comunidade. A comunidade acessar aquele relatório e trazer uma modificação, uma política pública eficiente é o que me brilha os olhos, sendo bem sincera, relacionada a isso. Por quê? Porque você percebe que a comunidade ela consegue, com o papel de importância dela, trazer modificações ou alterações e melhorias para aquilo que aconteceu. No caso do professor Arnaldo, foi uma questão hídrica, né? Que foi dentro da Câmara. Porém, essa é a diferenciação da própria pesquisa científica. A pesquisa científica, muitas vezes, não tem esse feedback para a comunidade. Então, você utiliza-se da comunidade como público-alvo, mas muitas vezes ela não consegue até acessar pela linguagem dos artigos, a linguagem que é um pouco mais rebuscada, que a gente sabe dentro do viés teórico, mas já a extensão não. Então, a extensão aproxima o aluno da sociedade e também aproxima a sociedade de melhorias. É isso que eu mais gosto. E pergunto, claro que você é um anfitrião aqui dessa conversa, né? Mas, minha irmã, vou lhe perguntar. De que outra forma essa comunidade teria acesso a um diagnóstico tão qualificado dos seus problemas, se não através da extensão? Primeiro, ela não sabe realizar esses diagnósticos sozinha, não tem as ferramentas, não que não sabe. Não tem as ferramentas para realizar isso. Teria que contratar alguém, teria que gastar com essa atividade, né? Possivelmente nem iam atrás disso e, se fosse, iriam ter dificuldades para encontrar um profissional habilitado. A extensão, ela proporcionou, foi o único meio que essa comunidade encontrou para obter um diagnóstico e entender sua própria, né, a sua própria realidade, a sua própria conjuntura. Né? Então, a extensão ela é indispensável em alguns contextos. E ir lá buscar soluções. Como você estava falando agora, Matheus, dentro da disciplina da professora Monara, fala sobre direitos fundamentais. Eu citei esse outro exemplo do projeto do professor Arnaldo. Como é que os projetos de extensão surgem enquanto ideias? Isso aqui pode virar um projeto. Isso aqui a gente pode tocar para frente. Bom, em primeiro lugar, a gente recebeu muito apoio na criação do modelo atual das instâncias administrativas de Unifip para a gente criar um fluxo de criação de projetos. A cada semestre, nós trabalhamos com a extensão do primeiro até o 6º período do curso, já que eles têm que totalizar 420 horas dentro dessa carga horária. Então, nós tivemos, na qualidade de professores de extensão, juntamente com a coordenação do curso e a pró-reitoria, de criar um real modelo, né, para os alunos conseguirem propor projetos de extensão e para nós analisarmos a sua respectiva viabilidade. Só para você ter uma ideia, Mirvan, certo? Nós temos alunos do P1 ao P6, o que totaliza cerca de mais de 400 alunos desenvolvendo projetos de extensão. Nós trabalhamos organizando grupos em cada turma e cada grupo deve propor o seu próprio projeto de extensão dentro dos eixos temáticos, que eu acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre eles, que são propostos no início do semestre. Cada aluno tem a liberdade de pensar na ação de extensão que ele quiser. A base das atividades que a gente realiza, já mencionei a empatia, mas é também a criatividade. Então, os alunos eles têm total liberdade para propor o projeto de extensão. Nós, professores, analisamos a viabilidade e facilitamos a execução. Em algumas situações, sugerimos, né, os próprios projetos. E é importante ressaltar que, como eu falei anteriormente, o aluno ele é protagonista. Então, esse papel dele tem que ser claro e evidente. Por isso que a gente orienta eles nessas ações. Exato.
E, como eu ia dizendo, né, em termos de números, até assusta um pouco. São 400 alunos, mais de 400 alunos de extensão, e já que eles são divididos em grupos e devem apresentar, no mínimo, 2 propostas de extensão, conforme o nosso modelo, que vai ser avaliado pelos professores de extensão, nós temos turmas com 8 grupos formados, o que 12, 14. Pois é, o que dá 24 propostas de extensão numa turma só para termos uma dimensão. Então, num semestre, a gente tem executadas mais de 60 propostas de extensão. Geralmente, se tudo correr bem, como correu no semestre passado. Né, nós temos cerca de mais de 60 iniciativas de extensão realizadas. E quase mais de 100 propostas, né, que podem muito bem ser realizadas no semestre posterior. Tudo isso é analisado minuciosamente pela nossa equipe. Hoje está a Aline, estou eu aqui, somos professores de extensão, mas também tem uma outra professora, né? A professora Olívia, que também faz parte, não pôde estar presente, mas que também contribuiu ativamente com as ideias para esse novo modelo de extensão. Vocês chegam a ficarem surpresos com que ideia bacana essa daqui, muito. Que ideia boa. Tipo, Muito. como é que a gente não pensou nisso? Sim. A gente começa com a expectativa. Quando a gente criou os modelos, os temas, né? A gente já tem mais ou menos uma expectativa de quais vão ser as propostas. Por exemplo, a gente tem um tema no ciclo 2 de extensão para tratar do direito à alimentação de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente já espera que virão muitas propostas de alunos querendo fazer doação de alimentos, doação de roupas, né? Sopa comunitária. Então a gente já espera que venham esses projetos. Até que surge alguém com ideia totalmente diferente. Fora da caixa. Aí. Fora da caixa. Agora mesmo a gente teve uma aluna que está propondo, né, trabalhar com os pais a alimentação saudável dos filhos, né, envolvendo o curso de nutrição. Então, a ideia é fornecer uma oficina, tudo isso ainda está em curso, a gente está organizando, né? Mas se der tudo certo, será uma oficina para os pais entenderem a importância de montar uma lancheira nutritiva para os seus filhos, né? Então, técnicas de manuseio de alimentos, tudo isso partiu da aluna. E a gente não estava esperando, né? Uma ideia como essa, uma oficina para ensinar a montar uma lancheira, para cortar os produtos de uma maneira que as crianças se sintam atraídas a consumir frutas. Eu achei a ideia maravilhosa e me surpreendeu. E certamente na comunidade vai surtir algum efeito, né? Inclusive uma ideia multidisciplinar, né? Exato, Porque já para exato. desenvolver com Envolve outro outros curso. cursos. Que é o que a Exato. gente tem estimulado, né, Aline? A gente tem cada Muito. vez mais, quando a gente conversa com os alunos e os grupos, lógico, percebendo o perfil de cada aluno, né? Se há realmente esse perfil de extensionista, sugerindo essas integrações com os outros cursos. Já fizemos, semestre passado, ação de extensão com curso de veterinária. Aí você pode perguntar, e qual a relação de veterinária com direito? É porque no último período a gente trabalha a extensão em direito dos animais, em direito animal. E aí um grupo trabalhou com os alunos de veterinária. Veterinária. Isso, para fazer uma oficina e também ensinar os alunos a confeccionar. Isso foi bem interessante, confeccionar com canos, né, e tudo, aqueles itens para a alimentação dos animais de rua. Né? Então eles fizeram a oficina, tiraram as fotos, disponibilizaram o manual com a ajuda do pessoal de veterinária. Quais são, Aline, os eixos temáticos que vocês trabalham? São 3, né? Esses 3 dividem-se da seguinte forma. Primeiro e segundo período, né? Eles são grupos e sujeitos em vulnerabilidade, que é o eixo mais teórico, tá? O segundo eixo é um constitucionalismo de fraternidade, porque como eles já pagaram disciplinas próprias, como o professor Matheus trouxe, que é o direito constitucional, então eles já têm uma ideia da aplicabilidade do direito na sociedade. E já o terceiro eixo é algo mais prático-profissional, que seria justamente a cultura de paz e as instituições, onde a gente tem alunos do 5º e do 6º período de direito. Então, no 5º período, agora, no momento, a linha temática específica é direito do consumidor, e no 6º período, a linha específica é direito animal, como também o professor Matheus trouxe um exemplo de uma das ações realizadas por esses alunos. Cada período tem um tema dentro desse eixo. Então Exato. a gente chama de eixo, chama também de ciclo. O eixo é um guarda-chuva maior Isso. com outros... Exato, com as linhas Exato. temáticas, enfim, e os ciclos. Esses temas dos períodos, né, Aline, eles variam, eles vão variar. Ainda não Anualmente. variaram, porque o que a gente estipulou é que eles durariam um ano. Então o aluno passa um ano trabalhando com o direito à alimentação, por exemplo, no ciclo 2. Para aproximar ele da comunidade, porque, olha só, a nossa maior preocupação, a preocupação também da questão extensionista, é que o aluno ficar pouco tempo com a comunidade não é positivo. Então, quanto mais tempo ele passa com aquela comunidade, melhor é. E pra gente Entendeu? 6 meses era pouco tempo. Exato. Então a gente ampliou para um ano.
Semestre que vem a gente vai realizar a primeira mudança. Então os ciclos eles vão ser mantidos. Ciclo 1 continua trabalhando com grupos em situação de vulnerabilidade. Ciclo 2 continua trabalhando com constitucionalismo da fraternidade. Ciclo 3 continua trabalhando com cultura de paz e instituições. Porém, os temas eles vão ser alterados. As linhas temáticas específicas. Então, se o sexto está trabalhando com direito animal, né, Aline? Isso. Semestre que vem eles vão trabalhar com direito urbanístico. Desde que esteja de acordo com o eixo, o ciclo, o guarda-chuva, como você bem colocou, Mirvan. Essa questão do tempo que vocês falaram, a gente fala em um semestre, mas idealizando um semestre, né? Porque, na verdade, não é um semestre, é o período ali letivo, que é um tempo menos, tem a parte de planejamento, enfim, nessa execução. Quanto tempo, mais ou menos, eles ficam em contato real, assim, com a comunidade? Com a comunidade? Varia de acordo com a proposta, com a ação que eles escolheram. Mas, geralmente, no mínimo um mês, né? Isso, professor? Porque quando a gente estipula o calendário, a gente coloca um mês de planejamento, que eles precisam, aliás, corrigindo, eles precisam planejar. Então, esse planejamento tem que ter um mapeamento da comunidade. Ele já tem que ter esse contato prioritário nessa etapa. Então, ele já tem que marcar o horário, saber aquela localidade. Então, ele já tem o contato inicial no planejamento. Então, um mês desse planejamento, eles enviam as propostas. Geralmente, são 2 propostas. Por que 2 propostas? Porque a gente tem que analisar a viabilidade. E não somente isso. Caso, no decorrer do cronograma, aquela primeira proposta não dê certo, tem pelo menos já a segunda proposta daquela equipe para substituir. E segundo entra a execução. Aí a execução, eles têm um mês inteiro também para executar a ação. Entende? Obviamente que precisam ser propostas, como você colocou, executáveis. Exato. Né? Não adianta ter também a ideia do projeto de extensão magnífico que, enfim, na prática não consiga contemplar. E às vezes até uma dificuldade, né? Porque eles chegam com ideias magníficas, mas que infelizmente não são executáveis, né? Dentro da realidade que nós temos, o tempo que a gente tem disponível para realizar o planejamento. Então, se eles quiserem realizar uma ação de extensão em outro estado, a gente tem que considerar as variáveis do transporte, a alimentação, algumas dificuldades que podem vir a tornar a atividade como você bem colocou, né? Não passível de execução. Mas ainda assim, e é o nosso papel como professores de extensão, a gente tenta de todas as formas lapidar essa ideia para torná-la executável. A gente não descarta nenhuma ideia. Então, essa é uma premissa que a gente fixou desde o início das atividades de extensão. Não tem ideia ruim. Todas são maravilhosas. Todas são ótimas. Principalmente aquelas que surgem realmente do coração do aluno, né? Vou parecer bem romântico agora. Mas tem ações de extensão que elas surgem realmente de algo que o aluno, ou que o grupo de alunos de fato acredita. E essas são sempre as melhores. Então, a gente tenta ao máximo lapidar, melhorar a ideia. Nem sugerir no sentido de substituir, não é faça isso. Os projetos eles não têm essa finalidade, tanto que, como a Aline bem pontuou, eles realizam um mapeamento antes. Então a gente não corta nenhuma ideia, só realmente se ela for impossível. E mesmo assim a gente guarda aquela ideia e guarda de verdade. Nós temos um portfólio das ideias do semestre passado, né? A gente guarda isso e apresenta no início do semestre. A gente realizou agora, Mirvan, a formação geral, um pequeno evento para apresentar a extensão. Reservamos o auditório mágico, porque 400 alunos não cabem em outro lugar, aqui no Unifit. E ainda... E ainda teve que pegar a cadeira. Exatamente. Ainda teve que pegar a cadeira. Mas a gente fez uma formação geral e o que é que nós apresentamos? Dentre outras coisas, as iniciativas descartadas no semestre anterior, a gente apresentou para os novos alunos caso eles tivessem a intenção de dar continuidade. Isso. Então, nós estamos formando verdadeiramente um portfólio aqui de atividades de extensão. E existe a possibilidade, porque assim, aqui no Unifip eu sei de pelo menos uns 2 projetos que começaram como projetos de extensão, mas que foram meio que institucionalizados. Exemplo do projeto Vida Ativa, né, que é tocado pelo curso de Educação Física, mas que ele passou a existir ainda antes do curso de Educação Física, acho que tem mais de 15 anos o projeto. Outro projeto que são os Doutores Sorriso, que junta ali os alunos da saúde, eu acho que de outras áreas também, só depender do coração de quem quer fazer o bem, né? Mas assim, são pelo menos dois exemplos de projetos que foram institucionalizados. Existe a possibilidade de, por exemplo, uma ideia dessas dos alunos ter essa execução além desse período de um ano proposto?
Com certeza, com certeza. É a nossa expectativa, né? Dependendo da abertura que tivermos também, e não somente isso, um dos pontos importantes é a responsabilidade que os alunos precisam ter. Não somente o perfil, mas a responsabilidade, que é o principal, para a gente tocar adiante e conseguir ampliar não somente o tempo desse projeto de extensão, mas virar de forma institucionalizada. Grande parte da extensão, isso é fundamental que a gente mencione aqui, ela deve ser realizada de maneira colaborativa. É um dos valores que nós estimulamos, a colaboração. Não por acaso é constitucionalismo da fraternidade, né? É o valor que a gente quer estimular entre os alunos. E pensando nessa ideia de colaboração, nós estimulamos os grupos a firmarem parcerias interinstitucionais. Uma delas muito significativa é a parceria com as comissões da OAB. Inclusive, essa semana, a professora Olívia, que não está aqui, mas faz parte, repito, do nosso quadro de professores, realizou uma reunião com todas as comissões da OAB. Porque qual é a ideia? É termos também o apoio dessa grande instituição que possibilita, né, a instituição que continua o trabalho da universidade aqui no curso de Direito, né, porque no final, aqueles aprovados na OAB vão se vincular, né, à instituição. Então, já para facilitar, estreitar esses laços, o ciclo 3 trabalha diretamente com as comissões da OAB. E nada impede que os nossos projetos sejam não apenas institucionalizados, né, mas sejam institucionalizados com base nessas parcerias externas que já vêm sendo firmadas ao longo da extensão. Então a expectativa é que agora, no final desse ciclo, a gente tenha realmente, né, Aline? Isso. Projetos que consigam ser integrados à estrutura do Unifip e talvez a estrutura da própria OAB. E não somente as comissões, como dependendo também no ciclo 1, que são grupos e sujeitos em vulnerabilidade, ciclo 2 também, que tem o constitucionalismo de fraternidade, tem as ONGs, tem o apoio do Centro Popular, tem o apoio também da ONG Ser de Luz, enfim. Então, a estimativa é justamente não só ampliar no institucional, mas ampliar de forma geral mesmo. E não só na cidade de Patos. Tem um grupo mesmo que já entrou em contato comigo, a gente já conversou, que é de Parelhas. Eles são do Rio Grande do Norte querem realizar atividades de extensão com apoio do Lions Clube lá de Parelhas, né? Então já é mais uma possibilidade. Muitas ramificações aí, sim, né? Vocês percebem como é que eu posso dizer? Um amadurecimento do estudante quando ele passa a trabalhar a extensão, uma mudança de ótica, de visão a respeito da realidade social, enfim. Vocês sentem isso enquanto professores? Sim. Como o professor Matheus também falou, eu sou cria da extensão. Eu sou egressa da Unifip. Dá para ver, só pela... Eu sou egressa da Unifip. E participava, na minha época não era curricularizado como hoje em dia, mas eu sempre gostei bastante dos projetos de extensão que já existia quando eu era aluna daqui, da Unifip de Direito. E eu percebo esse amadurecimento não somente com a comunicação, melhora a oratória, melhora, como eu também falei anteriormente, a escuta ativa, a mediação. Ou seja, os alunos, eles, apesar de pagarem disciplinas como mediação e solução de conflitos, quando eles lidam diretamente com a sociedade, eles de fato estão lidando com alguns conflitos existentes, como eu falei também anteriormente, eles conseguem ter um olhar mais visionário sobre aquela situação. Eles conseguem, de fato, interceder. E não somente isso, aprende com eles. Aprende de uma forma que vocês não somente ficam num viés superior, de que, tipo, eu sou estudante de direito e eu entendo mais daquela legislação. Não, mas ele passa por aquilo, ele tem aquela realidade fática ali, ele sabe do que está acontecendo. Então, sim, eu que tenho que aprender com ele. E não somente ele que tem que aprender com isso. É o que a gente chama de troca. É a troca... A extensão ela não é uma transmissão de conhecimentos, né? Ela deve ser uma via de mão dupla, e é para isso que a gente se esforça aqui no nosso modelo atual. Sim. A própria organização das equipes, né, que não é aleatória, a gente não diz, façam as equipes de todo jeito. Eles têm que respeitar uma organização interna. Então, toda equipe tem um líder, toda equipe tem um secretário, toda equipe tem até um social media, Mirvan, em cada uma das equipes. E a finalidade não é dividir esses cargos, repito, aleatoriamente ao acaso. O advogado, o profissional de direito tem que ter um senso de liderança, não tem? Sim. Então, ele já pode começar a treinar isso liderando o seu grupo nas atividades de extensão. Ele precisa lidar com prazos. Então, ele já realiza isso na condição de secretário. Precisa lidar com documentos, já realiza isso em relação ao seu grupo. E, claro, o advogado precisa fazer sua mídia. Estou falando aqui o advogado, mas o profissional de direito de maneira geral. Então, as habilidades que ele vai desenvolver enquanto social media são fundamentais. Como editar um vídeo, como fazer uma foto, como ver iluminação. Lógico, não se equipara de um profissional. Mas já é um começo para ele se interessar por essas atividades.
Então, tudo na extensão é pensado para complementar a formação acadêmica e humana, como pessoa do aluno, né? Exato. Um dos exemplos que eu tive esse semestre, a aluna, no semestre passado, realizou uma palestra em uma escola. Já esse semestre ela não queria, já está no segundo período, ela disse, não, professora, eu não tenho interesse de realizar uma palestra, eu quero fazer outro tipo de ação. Quais são os tipos de ações que eu posso realizar? Eu falei, você pode realizar um documentário diretamente com a própria comunidade. Então, são esses amadurecimentos que a gente percebe, que eles iniciam com uma ação, depois eles querem modificar no outro semestre, porque eles percebem que já atingiu aquele objetivo, ou então eles querem ampliar o leque deles, ampliar esse leque no sentido de, fiz agora uma palestra, quero fazer outro tipo de ação, ou um podcast, ou um documentário, ou uma oficina, tá entendendo? Então, no primeiro período eles iniciam com determinada ação, quando chega no sexto período eles já estão com outras e já tem uma experiência, uma carga de experiência enorme. Vocês já receberam feedbacks da população, do público-alvo desses projetos? Sim. Como é que são esses retornos? Posso? Vamos lá. Que a gente tem sempre muita coisa para falar. E como eu e a Aline, nós supervisionamos, né, semestres diferentes, são experiências também diferentes. Fica à vontade. Tanto tem um documento sobre o que a comunidade pode avaliar aquela ação. Esse documento foi um documento realizado em conjunto com os professores de extensão e a coordenação do curso de Direito. Então, existem critérios, por exemplo, se aquela ação de fato atingiu o objetivo principal na qual foi proposto, eles perceberam que aprenderam algo ou teve alguma modificação, enfim. E existe também o contato, o falar, que é o que eu mais gosto, né? De relatar. Olha, professora, eu gostei, achei interessante. Ou então os alunos participam. Quando é palestras em escolas, você vê os alunos bem felizes participando, fazendo perguntas, aquela interação, aquela curiosidade de saber como de fato, isso pode acontecer de fato. Ou então, esse direito existe desde quando? Ou então, esse direito pode ser aplicado de que maneira? Então, você percebe aqui também, quando um dos alunos do semestre passado, que estava no 5º período, ele fez um quiz interativo. Curiosidade de direito do consumidor, e saiu perguntando às pessoas que estavam aqui ao redor da própria Unifip. E alguns erraram, outros acertaram, mas eles aprenderam sobre algumas curiosidades que estavam ali dentro do próprio direito. Conhecimento este que, infelizmente, a população não tem no seu dia a dia, né? Mas ela sempre está ali para aprender e dar aquele feedback sobre isso. A participação é tão intensa da comunidade, minha irmã, que eu vou contar uma historinha que aconteceu no semestre passado. Eu até já contei aqui no podcast, mas para quem não assistiu esse episódio, vamos contar de novo, né? A gente passa esses questionários para que haja uma avaliação da ação de extensão nesse documento. E aí a gente levou um grupo de alunos para uma escola aqui da cidade de Patos e passou o formulário. A ação de extensão foi realizada com alunos entre 8 a 11 anos. Então, a gente passou o formulário de avaliação para os professores avaliarem a nossa ação, que a gente pensou, não, os alunos vão conseguir preencher, alguns não sabiam ler direito, enfim. E eram muitos alunos, a gente pensou na logística. Mas o grupo de extensão disse, não, a gente queria passar para os alunos, né, preencherem. E a gente realmente passou. E eles preencherem, deram feedback com aquela caligrafia infantil, que tem um espaço para os comentários, mas a gente se surpreendeu. Porque eles conseguiram realmente avaliar a nossa ação de extensão. E eram crianças, e eram os destinatários de ação. É isso que surpreende muitas vezes nas nossas atividades. A gente preza muito pelo feedback de toda e qualquer pessoa. Basta ser atingido pela ação de extensão, né? Isso vale para tudo. Acho que esse exemplo foi muito engraçado, porque a gente pegou as fichas, tinha lá aquela letra, e alguns assinando fora do espaço, mas tinha um comentário, a gente obteve o feedback. E juntamos tudo isso no relatório final também da extensão, porque chamou muita atenção. E se era de criança, o feedback era de criança, então era de verdade mesmo. Eles são sinceros. São sinceros. Exatamente. Quando o projeto de extensão está encerrando, ele abre margem para algum tipo de produção científica? Os meninos também são direcionados a isso? Sim, claro que agora a gente vai fechar o primeiro ciclo e vamos avaliar melhor a possibilidade de publicações. Como nós falamos no início do podcast, o ensino, a pesquisa e a extensão têm que estar integrados, né? Acho que ficou muito claro essa interação ensino e pesquisa, mas também deve existir uma interação ensino e extensão, mas ensino e pesquisa também tem uma relação muito íntima. Então é ideal que isso se torne, né, um relatório de pesquisa em algum momento.
nós estamos planejando organizar, e aí, por enquanto, entre os professores e a coordenação, um livro, né, um e-book relatando essa nossa experiência com a criação do modelo de extensão e esse primeiro ciclo. E nada impede que nesse e-book nós coloquemos também, pelo menos essa é a ideia, algumas iniciativas dos alunos, né? Lógico, um artigo, um resumo escrito pelos próprios alunos, relatando essas experiências. Quem sabe a situação das crianças na escola, né, não entra também como um relato desse livro. Exato. Mas a expectativa é que a gente pense melhor nessa interação a partir do próximo semestre. Não somente isso. Agora, no Congresso Docente, a gente apresentou um resumo expandido sobre como foi a implementação da extensão no semestre de 2025.2, né? Então, já resultou em alguma questão científica. Mas o principal é trazer também o aluno para incentivar esses alunos na publicação, tanto de artigos quanto de resumos. No Congresso agora também vamos incentivar bastante isso. Inclusive, minicursos no Congresso, já fazendo aqui a propaganda, certo? Na extensão. Vem aí. Vem aí em maio, certo? 12, 13 e 14 de maio. A extensão. Mas a gente vai ter um minicurso, mais de um, na verdade, minicurso e workshops da extensão para justamente preparar ainda mais esse nosso extensionista no contexto do Congresso. E currículo, né? Exato. Tudo isso vai agregando lá. Sim. Não só a vivência, né, a experiência da universidade, né? Mas também começa a contar no do currículo. Sim, Exato. muito. A Aline falou que foi egressa da instituição, teve a oportunidade de participar de projetos. Eu não fui egressa aqui do Unifip, eu me formei numa universidade pública. E lá, a gente, vou usar o termo popular, matava e morria para participar de um projeto de extensão, porque não tinha oportunidade. Quando abria uma vaga, eram 4, ou melhor, quando abria a seleção, eram 4 vagas para um projeto de extensão. Era uma dificuldade muito grande. Então, eu já vim da graduação com essa sede. Quando eu cheguei aqui no Unifip, que eu vi a quantidade de projetos que existia, a quantidade de oportunidades, a vontade que a gente tem é sacudir o aluno e dizer, aproveite, vem aqui, faça, porque realmente acrescenta muito no currículo. Fez um diferencial enorme na minha seleção de mestrado, ter participado de extensão. Sim. Fez um diferencial enorme nas minhas seleções para professor, né? Aqui mesmo no Unifip, fez diferença na minha seleção para o meu doutorado, para a finalização do meu doutorado, enfim. E me fez diferença na prática advocatícia. Por exemplo, na prática da própria advocacia. Porque eu olho para o cliente e eu enxergo o viés humanitário ali, não somente na questão financeira, mas você se preocupa de fato em resolver aquele problema, entendeu? Então é importante a gente ressaltar que não está somente no científico, está principalmente no olhar mais humano para o outro. O olhar de que não é somente aquele caso que eu preciso resolver e é uma questão financeira e que vai dar aquele resultado final pronto. Não, aquilo ali é uma pessoa e que, de fato, ela precisa da sua atuação. E a extensão, ela fornece isso. Quando eu fiz o meu projeto de extensão, era relacionado a idosos, tá? Era no lado de idosos com a professora Socorro. E também fiz um projeto que era Infoinclusão, que era nas escolas. Inclusive, foi numa palestra no CEPAM. Enfim, o que melhorou também minha oratória. E o que melhorou e que me fez escolher a própria docência, que é o que eu estou aqui presente, né? Quantos projetos nós temos em desenvolvimento no curso de Direito? Nesse momento, são 6 linhas temáticas, mas projetos são inúmeros. Tem que pegar uma calculadora científica. Tem que ir lá no... A comum não cabe não, tem que ser a científica que tem a tela maior. Porque como a Aline bem colocou e como eu já falei, a gente abrange do primeiro ao 6º período, divide em grupos, então cada grupo realiza 2 propostas. Quando a gente faz a matemática disso, são muitos projetos. E muitos projetos incríveis, né? Diga-se de passagem. Alguns que a gente tem que cortar umas arestas, evidentemente, e é o nosso trabalho, é normal, mas a maioria deles, projetos realmente com grande impacto social. Poderia dizer mais de 50 projetos, pelo menos, né? Aí a gente espera ter em desenvolvimento. Só agora no 5º período tem cerca de 12 projetos para sair, 12 a 14. Só um período. Só um período. Se cada grupo tem que propor 2, já dobra, 24, já dobra, né? Exato. Então 24 só numa turma. Nós vamos do primeiro ao 6º. Então vamos lá. A gente está conversando aqui sobre o processo de extensão universitária, focando mais no curso de Direito, mas eu já vou aproveitar para dizer que, em parceria com a COEX, né, que é a coordenação de extensão aqui do Unifip, nós vamos ter um podcast, uma série de podcasts especialmente para falar sobre os projetos de extensão que estão sendo desenvolvidos no curso de Direito e nos demais cursos aqui do Unifip. Então você aguarde que em breve a gente vai ter aí
um especial, né, uma temporada de podcast só para falar sobre os projetos de extensão. E a gente está se encaminhando pro final, é bom trazer gente apaixonada para falar, né? Porque, ó a carinha do jeito. Mas nem se preocupe, que a gente já vai trazer vários extensionistas para aproveitar esse espaço. Porque vocês já fazem isso. Tem um podcast, pessoal, do curso de Direito, né? Que vocês já fazem isso, né? Já trazem esse protagonismo dos alunos aqui para dentro. Como é essa empolgação deles em participar? Depende do perfil. Tem alguns que têm, de fato, o perfil para participação, né? Então, eles vêm com aquele... Já pergunta logo quando é que vai iniciar, ou então, a gente já pode enviar os planejamentos. Uma formação específica, a gente já observou alguns alunos querendo já realizar um podcast. Já querendo realizar antes de qualquer coisa. Então, a gente ainda não tinha nem sequer enviado os modelos dos planejamentos. Eles já queriam iniciar, já queria dar andamento, já estava entrando em contato com os professores para dizer, professor, tem como fazer esse tipo de ação? Essa ação aqui para esse público, como o professor Matheus também trouxe como exemplo o que aconteceu com ele. Então... E dessa vez a gente incluiu, nós temos esse semestre um diferencial, o guia de extensão. Então os alunos têm acesso, eu sou um grande entusiasta do guia de extensão. Nós preparamos, né, professores junto com a coordenação, um guia de extensão, né, onde todas essas informações que nós trouxemos aqui estão disponibilizadas de um modo claro, direto, didático para o nosso aluno. Então ele pode tirar as dúvidas com os professores de extensão que estão aqui o tempo inteiro, aqui numa salinha, no bloco B, certo? Para tirar dúvidas, mas eles também têm acesso ao guia de extensão. Sim. E lá no guia, nós mencionamos justamente essas atividades que podem ser realizadas. E dessa vez, Mirvan, para deixar você orgulhoso, né? A gente colocou expressamente que o podcast é uma ação de extensão e é viável, justamente para estimulá-los a participar do podcast. Ativamente. Exatamente. Fico feliz, eu e mais feliz fica Ricardo, né, Ricardo? Pois tem lá no nosso guia, expressamente, ó, constitui ação de extensão, realização de podcast. Inclusive, semestre passado a gente trouxe alguns aqui para realizar também de forma da própria extensão. Exato. Muito bom. Então, para terminar, eu queria só que vocês deixassem aí essa mensagem entusiasmada de vocês para os alunos, independente do curso, que ainda não... sentiram assim os olhos brilhar pela extensão. Espera um pouquinho que vai brilhar os olhos. Deve ter paciência. Né? E não somente isso. Não somente pensar no currículo, mas pensar que, de fato, pelo menos no curso de Direito, você, como operador do Direito, você vai integrar aquilo que você está aprendendo e vai trazer um viés de modificação social. Isso, para mim, é o que é o mais importante, né? De fato, você observar transformações dentro da comunidade. Exato, eu assino embaixo no que a Aline falou. Acho que a terceira palavrinha que a gente pode integrar aqui, além de empatia, colaboração, é transformação. A extensão, ela visa justamente isso, né? Promover essa transformação. Ela tem esse potencial, a gente acredita que cada aluno pode ser vetor dessa transformação na sua comunidade, e é isso que a gente visa estimular. O extensionista, ele tem que ser resiliente, esperar um pouquinho, se dedicar verdadeiramente, porque uma hora ou outra, repito, os olhos vão brilhar. Então é isso, empatia, colaboração, transformação e gratidão por vocês estarem aqui com a gente, participando desse momento. Muito obrigado uma vez, Aline, Matheus, sejam sempre bem-vindos. E como eu disse, nós temos aí vários outros podcasts, tem podcast específico do curso de Direito que está cheio de assunto, vai na nossa playlist, ouve, e aí eu tenho certeza que você vai despertar o interesse em conhecer um pouco mais sobre vários temas tratados aqui no podcast Unifip. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra no próximo episódio. Valeu!